Paulinha, já que a gente está falando do início, né, falou do seu avô, como é que você analisa de dentro, né, que o seu pai teve toda essa proeminência na política, como é que você faz o paralelo com a questão dos militares, que a partir dali foi uma demonização absurda com os militares, até hoje, né, se tem algum candidato militar, ou porque o Bolsonaro está indicando, porque é só militar mesmo, já tem um preconceito gigante com a classe dos militares. Como você viveu isso, sendo que no seio da sua família o militarismo era tão presente? Você repara, Alba, que não era, muito bem colocado o que você falou, mas você repara que não há esse revanchismo da sociedade contra os militares. Né? Ele é apenas de uma casta, que eu acabei de falar isso agora no headline, capaz até de dar polêmica, porque eu comentei as declarações do presidente Bolsonaro, e eu falei, olha, você repara que a população reconhece que os militares pegaram o país, fizeram uma contra-revolução para impedir a implementação do comunismo no Brasil, como aconteceu em tantos lugares da América Latina, né? Fizeram uma contra-revolução, devolveram o poder pacificamente, com uma anistia ampla, geral e restrita. É claro que em todo... meu Deus, mas foram 500 mortos e desaparecidos, um número que é até bastante diminuto, se você pensar em 20 e poucos anos de regime militar, né? E por que eu falo isso? Porque não existia uma política de governo, não existia uma política de governo de tortura, de assassinato, como existem normalmente em regimes chamados ditatoriais, né? Regime ditatorial, na China, por exemplo, em Cuba, você tem políticas oficiais de governo de execução, de julgamento sumário, etc., União Soviética. Estou falando no governo militar, é claro que houve tortura? Claro que houve. Tem tortura no morro no Rio de Janeiro pela PM do Rio todos os dias. Agora, não é a política da PM do Rio de Janeiro torturar criminosos em busca de informação. Claro que houve excesso, claro. Algum momento que houve corrupção, deve ter havido. É impossível que não tenha havido, né? Qualquer coisa de governo, você tem corrupção. Se tem dinheiro público, tem corrupção. Até aqui nos Estados Unidos tem corrupção. Tinha um prefeito aqui, na cidade vizinha que eu moro, foi preso por corrupção, né? Esses dias, o vice-prefeito, não, vice-governador de Nova York foi preso por corrupção. Então tem até aqui nos Estados Unidos também, isso acontece. Agora, de um modo geral, a população reconhece que os militares devolveram o país numa situação muito melhor do que encontraram, e que o cidadão de bem, que não era comunista vagabundo, vivia bem, de um modo geral. Eu, particularmente, vocês todos sabem que eu sou uma pessoa de direita, de visão de direita. Muitas vezes as pessoas dizem, Paulo, você é conservador. Eu falo, olha, eu sou conservador no que eu acho que tem que ser conservado, mas acho que nem tudo tem que ser conservado, né? Uma visão, que é a visão verdadeira do conservadorismo. Agora, eu acredito muito em liberdades individuais. A minha conexão é mais com a direita americana, então eu acredito muito fortemente em liberdades individuais, liberdades absolutas de opinião, liberdade de ação desde que você não viole o direito alheio. E acho que meu avô, por exemplo, tinha uma visão parecida. Ele sempre falou, olha, disse em vários discursos, eu tenho aqui os livros com todos os discursos dele, ele falava, olha, o futuro para o Brasil está nas democracias liberais. O futuro do Brasil são as democracias liberais. Ele falava isso abertamente no governo. Ele disse no discurso de posse que devolveria ao Brasil ao status de democracia plena. Ele jurou que faria do Brasil uma democracia plena, assim como fez. Então eu acho que a população reconhece isso. Agora, quando você chega na mídia e nos políticos, aí a situação é diferente. E por que a situação é assim? Porque os militares, a ditadura foi tão dita mole que os jornalistas, em vez de estarem executados, como jornalistas cubanos, em vez de estarem os políticos a mesma coisa, em vez de terem sido assassinados, igual os políticos de oposição aos regimes comunistas, eles estão aí, tiveram anistia ampla, geral e restrita, voltaram ao poder. Você vê, fizeram em 1964 muito por conta do Brizola. O Brizola era um agente fundamental em 1964. E eu cresci com o Brizola, que pensava tudo oposto do meu avô. Eu cresci com o Brizola frequentando a minha casa e tendo uma relação de amizade saudável com o meu avô, que era uma pessoa que pensava completamente diferente dele. Né? Várias pessoas de esquerda reconhecem, então todas estão aí. O Lula, por exemplo, só está aí porque foi preso durante o governo do meu avô e foi solto. Está aí, presidente, não sei o quê, bababá,
roubou pra caramba, foi condenado, depois foi descondenado, e tá aí. Então, e os jornalistas todos, esses jornalistas, você pega, por exemplo, um cara, Anselmo Góes. Anselmo Góes foi agente da KGB, foi treinado, foi pra Rússia, União Soviética, com o nome lá de Ivan Nogueira, para ser agente, para ser treinado, mudou de nome, passou por um processo de treinamento, como tantos outros, é amplamente documentado, isso aconteceu aqui nos Estados Unidos também, a KGB treinou gente no mundo inteiro. Você pega essa moça aí, a Leitor, ela ela fala lá que foi torturada, não sei se foi isso. Da cobra, coitada. E ela fala que foi torturada. Eu não sei se foi, se não foi, não sei. Mas ela não era uma santinha. Ela era uma ditadora comunista. Não queria implementar a democracia no Brasil, assim como não quer hoje. Tá? Ela está aí. A face das pessoas sempre aparece. Que está hoje aí nas redes, publicamente, nas colunas dela como jornalista, dizendo que tem que censurar o presidente Bolsonaro. Então, assim, a veia autoritária, a verdadeira veia autoritária dessas pessoas sempre aparece. Essas pessoas, elas detêm os meios de comunicação. Aquela história, a história é escrita pelos vencedores. No caso, a história foi escrita pelos perdedores, né? Então, porque eles detêm os meios de comunicação. Então, quantas vezes vocês crescendo, nós crescendo, né, não vimos na Globo aquelas cenas daquelas minisséries da Globo com os cavalos passando por cima das pessoas na ditadura, sempre uma imagem cinza. Quando você vai ver um documentário da Globo News sobre ditadura, é sempre Éramos 6. Tipo, Éramos 6, eu fiquei com medo dessa novela que os caras metralhou o médico lá, filho da moça. Exato, mas é porque o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho sempre falava isso. A construção do imaginário das pessoas acontece pela ficção, pô. É a ficção que constrói o imaginário das pessoas. Então, e mesmo quando você está fazendo jornalismo, a quantidade, você está falando de 500 e poucos mortos e desaparecidos, né, em 20 e poucos anos. A construção, o quanto de espaço que isso teve e tem nas reportagens de jornais, dá a impressão de que o Brasil viveu uma ditadura sanguinária, de que as pessoas não podiam ser de esquerda, que eram metralhadas na rua, que nem o médico aí do Éramos 6. Isso é impressão que essas pessoas quiseram passar. Elas quiseram passar para a sociedade. E hoje elas estão no poder. Então, qualquer coisa que acontece de militar, você vê o próprio Bolsonaro, passaram 4 anos dizendo que o Bolsonaro ia dar um golpe militar. Agora não dá mais, né? O que eles vão dizer? Aí eles falam, não deu porque não conseguiu dar, porque se ele pudesse, ele teria dado. Mas que história é essa? Você está começando a assumir o desejo profundo do cara, o cara só fala de liberdade. O cara só fala de armar a população civil para que a população civil consiga impedir alguma ditadura. O cara só fala em liberdades individuais, cada um tem que falar o que quiser, que as pessoas têm o direito de ir e vir. Durante a pandemia não foi ele que trancou as pessoas em casa, pelo contrário, era o cara que caminhava na outra direção. Então, assim, você tem esse revanchismo desproporcional, mas é só das pessoas que estão no poder. Uma curiosidade rápida, quando meu avô, eu tinha 16 anos mais ou menos, eu tive que começar a decidir se eu ia me alistar. Claro, se alistar, todo mundo tinha que se alistar. Mas se eu realmente iria querer servir a carreira militar, que eu gostaria de ter seguido. E acredite se quiser, a pessoa que me desencorajou mais fortemente, me desencorajou a seguir, né, a carreira militar, foi justamente o meu avô, porque ele dizia, vai haver um revanchismo tão grande que você nunca vai conseguir atingir todo o teu potencial. Então, eu não sou militar graças a ele. Porque ele previa que ia haver esse revanchismo que acabou acontecendo. Agora,